Saudações a todos, eu me chamo Sofia, sou orientada pelo professor Vitor Diógenes e meu plano de trabalho é sobre análise de biologia de células da linhagem PC12 de feocromostoma de ratos cultivados em diferentes protocolos experimentais. Eu gostaria primeiramente de contextualizar o meu plano de trabalho e explicar a razão dele ter sido feito. O PC12 é uma linhagem de células imortalizadas explantadas do feocromostoma do ratos norvégicos. O feocromostoma é um tumor derivado das glândulas adrenais. São células de fácil manejo e relativamente homogêneas, e frequentemente utilizadas em pesquisas de neurociência, incluindo estudos sobre neurotoxicidade, doenças neurodegenerativas, neuroproteção ou neurosecreção, principalmente devido às características neurogênicas adquiridas após a diferenciação, como alto nível de neurotransmissores secretados e morfologia neuronal caracterizada pelo crescimento de neuritos e expressão de receptores de íons e neurotransmissores. A ATCC, que é a American Type Culture Collection, é uma organização líder no desenvolvimento e fornecimento de células e micro-organismos autenticados para a pesquisa científica. Então, ela recomenda que o emplacamento seja feito com um meio enriquecido com soro fetal bovino, em uma concentração final de 5%, e o soro equino em uma concentração final de 10%. Porém, na literatura, frequentemente o soro fetal bovino é utilizado isoladamente também, como no exemplo desse artigo de Hiroshi Sakagami, que se demonstra ser eficaz na cultura celular da linhagem PC12. Para fortalecer essa hipótese, foi feita uma análise bibliométrica e se descobriu que, dentre os artigos do PubMed sobre PC12, o termo soro fetal bovino aparece 25 vezes. Porém, o soro equino aparece apenas 11, indicando uma possível redundância do soro equino. Então, a pergunta que queríamos responder com esse plano de trabalho é: a adição do soro equino realmente faz diferença? Para responder essa pergunta, utilizamos a metodologia de contagem de células. Estarei detalhando aqui como realizamos a coleta e análise de dados. Então, foi cultivado células de PC12 com um N de 20 emplacamentos endemen, emplacado em alta densidade, sendo 10 de cada protocolo de cultivo analisado. E na contagem de células, procuramos por 3 morfologias celulares, cada uma caracterizando um estágio de crescimento da PC12, sendo a poligonal a mais diferenciada e a esférica mais jovem. A poligonal, no nosso caso, é a mais desejada por melhor representar o neurônio maduro. A contagem de células foi feita no ImageG, utilizando do artifício grid para aumentar a precisão e o point tool para contar as células individuais. No Prisma, como a gente fala, para analisar os dados da morfologia celular, foi empregado a tabela agrupada, se utilizando da fração do total de cada emplacamento, e aplicado o teste two-way ANOVA e multiple t-test para determinar a relevância e diferença estatística da pesquisa. Já para comparar a celularidade entre os dois protocolos, foi feita uma tabela em coluna e aplicado o pair t-test. Utilizando desses dois programas, é possível coletar dados confiáveis e plotar gráficos interessantes a partir deles. Esse foi o gráfico resultante, que compara a porcentagem de cada morfologia celular por emplacamento. As médias não tiveram diferença estatística, e esse dado, em conjunto com o alto desvio padrão, descarta a possibilidade de que esses dois protocolos de cultura tenham alguma diferença na influência da proporção de cada morfologia celular. Porém, no quesito de celularidade, foi descoberto que uma cultura utilizando o soro fetal bovino mais equino aumenta de forma estatisticamente significativa a densidade de células por emplacamento. Portanto, determinamos que não houve diferença qualitativa no emplacamento feito com qualquer um dos dois soros, mas descobrimos uma diferença quantitativa significativa em favor do protocolo do soro fetal bovino mais equino. Este resultado aponta que não investir no soro equino é uma possibilidade e pode preservar recursos valiosos numa pesquisa em que a celularidade não seja um fator de alto impacto. Recursos esses que podem ser revertidos para a obtenção de outros insumos mais importantes em laboratórios menos privilegiados. Então, aqui estão as minhas referências. E obrigado pela atenção.